finalizamos morfologia. Classe de palavra, estrutura e formação de palavra. Agora a gente vai para outra grande área do português, muito importante em prova, tá? Muito importante em prova. Eu reforcei lá no início. Se você pegou a base bem, você vai conseguir avançar muito melhor daqui para frente, tá? Então, saiba classe de palavra, estrutura de formação de palavras muito bem. Perfeito? Revise eventualmente, faça mais questão, tá? Que você vai se dar bem. A gente está nessa parte agora, olha. Fonética, fonologia e ortografia. Essa parte do português despenca em concurso público. Então a gente vai ter que ver. Muito bem. De forma objetiva, tá? Sem enrolação. Vou sempre direto ao ponto, te passando dicas de concurseiro para marcar o X no lugar certo. Vou sempre, cirurgicamente, te falar o que é mais importante e o que não é mais importante, tá? O último concurso da Penal, eu tava olhando aqui, 18 de 20 pontos. Então eu errei só uma questãozinha. Uma questão valia 2 pontos, tá? Então eu errei uma questão. Foi só na Penal? Não, cara. N outros concursos, o português só 90% mais ou 100%. Então, pega o bizu que eu tô te passando aqui que você vai voar. Fonética e fonologia abrange diversos temas para concursos, como acentuação gráfica, despenca em prova, tá? Outros assuntos incluem identificação de sílaba tônica. Diretamente isso aqui não cai em prova, mas a gente precisa saber disso para saber acentuar a palavra. Classificação de palavras em monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Isso aqui também diretamente não cai muito em concurso, tá? Além de outro, ó, ditongo, hiato, que são combinações de vogais. Também é importante entender a relação entre fonemas, ou seja, os sons, tá? Fonemas é sons. Os grafemas, as letras, e os encontros vocálicos. Isso aqui também é um pouco menos comum, só que fonema, a parte fonética, ele tem sido mais comum em concursos. Então a gente vai ficar atento aqui também. Nessa primeira aula, dentro desse grande campo, olha, essa parte vermelha aqui, é o grande campo que divide nessas outras. A primeira que a gente vai ver é a acentuação gráfica, que está dentro disso aqui, tá? Eu gosto de situar o pessoal para não ficar perdido no português. A gente viu morfologia, dentro disso tem classe de palavra, estrutura e formação de palavra. Fechamos morfologia, que é um grande campo. Agora a gente vai para esse outro grande campo aqui, olha, que é esse. Dentro disso tem acentuação, que é o que a gente vai ver, tá? Primeiro aqui. Nessa aula é de acentuação. Ela é fundamental para provas com destaque para crase. Isso aqui despenca, tá? Em prova. Um dos tópicos mais cobrados. Dominar suas regras evita erros que podem comprometer a interpretação das questões e a escolha da resposta correta, obviamente. Além de demonstrar o domínio da norma culta na redação, ajuda demais, tá? Então, esqueceu de pôr a crase ali, cara, perdeu ponto em redação. Pode ver que o português é a matéria mais importante justamente por causa disso, tá? Tá presente no próprio português, na gramática, mas também na redação, cara. Mais de 60% do ponto da redação é gramática. Na acentuação, a gente já vai para as regras, tem regrinhas ali, tá? Então é decoreba. É decoreba, que é entendimento um pouquinho, mas também tem bastante decoreba, tá? Então tem que ter uma revisão muito boa. A situação gráfica apresenta casos específicos de acordo com a tonicidade da palavra. O que é isso, Miguel? Com a força que a gente tem na sílaba ali, tá? Por exemplo, café. Pode ver que a sílaba fé é mais forte. Então, isso que é tonicidade da palavra. E com a nova reforma ortográfica? É um assunto simples que despenca em prova. Investe bem seu tempo aqui. A acentuação está incluso crase, só que nessa primeira parte, crase vai ficar para depois. Tem aula específica disso, porque tem regras próprias, tá? Então, crase é depois. Então, aqui não é importante não, Miguel. É muito importante. A acentuação cai demais, tá? Para a gente entrar nas regras de acentuação, a gente primeiro tem que saber isso aqui, olha. Você aí lembra o que é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Tem que saber. Se não sabe, vem comigo. As regras de acentuação baseiam-se na posição da sílaba mais forte. Por exemplo, café. Pode ver que o fé é a sílaba mais forte, como falei, tá? Então, essas regras de acento se baseiam nisso, que determina a intensidade da pronúncia em uma palavra. Essa sílaba pode ser classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, dependendo onde a sílaba forte está, se é no finalzinho da palavra, se é no início, aí a gente dá esses nomes aqui, tá? Bizu. Sílabas são as unidades sonoras que formam as palavras, tá? Composta por um núcleo, geralmente uma vogal. Por exemplo, a palavra cachorro tem 3 sílabas. Ela é trissílaba. É assim que a gente divide a sílaba da palavra cachorro, olha. Cachorro. E aqui a gente
tenta perceber aonde é a sílaba mais forte, tá? Para quê? Para poder acentuar. Se a palavra precisar de acento, beleza? Essa aqui não precisa, obviamente. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras se classificam da seguinte maneira: oxítona. Quais são elas? É aquela que a sílaba tônica se encontra na última sílaba. Então, se a sílaba mais forte está na última sílaba da palavra, ela é oxítona. Como em café, como falei aqui com você, olha. Ela tem duas sílabas, concorda? Café. A última é a mais forte, então ela é oxítona. A gente vai ver que as oxítonas terminadas em "e", a gente usa acento. Cipó, a mesma coisa, cipó. O pó é mais forte, tá? E essa palavra coração, coração, pode ver que o ão, ali, o são no final, a última sílaba é mais forte. Então ela é oxítona. Da mesma forma em armazém. Ar, vamos separar as sílabas. Armazém. Trissílaba, porque tem três. E a última, que é a mais forte, tá? A gente começa aqui, beleza? A última é a mais forte. Então ela é oxítona. Pegou isso aqui, tem que saber, tá? Muito bem. E essas paroxítonas é quando a penúltima é a mais forte. Olha só, caderno, caderno. Última sílaba, penúltima. Se essa aqui foi a mais forte quando a gente fala, olha, caderno, então ela é paroxítona. Problema, problema. Essa sílaba é a mais forte, última, penúltima. Então, ela é paroxítona. Não vai acento? Não, toda palavra tem a sua tonicidade, toda palavra pode ser, tá? Toda palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E nem todas a gente acentua, obviamente. Tem regras, tá? Pra gente acentuar, mas a gente tem que saber identificar quando a palavra é oxítona ou proparoxítona. Aqui também, olha, útil, útil. A gente separou em duas sílabas, que é o correto. O U aqui, olha, é a sílaba mais forte. E a gente vai ver a regra de acentuação relacionada a isso, tá? Da mesma forma, automóvel. Automóvel é a penúltima, que é a mais forte. Então, ela é paroxítona. Fala comigo, tá? Para fixar. Tem mais um tipo, é a mais fácil. A proparoxítona é quando a antepenúltima é a mais forte. Olha só, lâmpada. Tem três sílabas, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Lâmpada. Essa que é a mais forte quando a gente fala. Então, essa palavra é proparoxítona. Tá aqui, tá? Ônibus, a mesma coisa. E cárcere também tem três sílabas, sendo a última, penúltima e a antepenúltima, que é essa aqui, o car, é a mais forte. Tranquilo? Pegou isso aqui, olha? É bem fácil, tá? Não tem segredo. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Não pode esquecer. E aqui, olha, a gente já vem para as regras das oxítonas. Então tem bastante regrinha, é só com questão que a gente vai fixar, tá? Nesse primeiro momento eu quero que você entenda e faça suas anotações, leia e releia seu resumo e faça questão que com o tempo você vai pegar todas essas regrinhas aqui, pode ter certeza. Quais são as regras das oxítonas? A gente já viu que a última sílaba mais forte, tá? Elas devem ser acentuadas em alguns casos. Quais são eles? As oxítonas que terminam em A, E, O. Então, se a última sílaba é mais forte e a palavra termina em A, ou em E, ou em O, a gente coloca o acento. Por exemplo, pajé. Pajé. Opa, é uma oxítona, não é? Isso, oxítona minha, a última sílaba mais forte. Pajé. Terminou em E, então põe acento. Bem fácil. Olha só, vocês. Vocês também, Miguel? Sim, mas não termina em E, termina em S. Olha aqui. Seguido ou não de S, tá? Então pode ser AS, ES ou ES, OS também. Então, vocês a gente acentua. Crachá. Opa, é uma oxítona terminada em A. Vai acento. Aliás, vai acento. Mocotó, vai acento. E após, vai acento. É oxítona terminada dessa maneira, tá? Regra número 1 aí. A outra regra das oxítonas é as que terminam em ou ens. Aí a gente coloca acento também. Olha só, além. A última sílaba é a mais forte, olha só. Também. O bem aqui é mais forte e termina em. Coloca acento. Amém, armazéns, contens, parabéns.
pode ver que é fácil para entender. A dificuldade é fixar, mas faz igual eu te falei, cara, que não tem segredo. Oxítonas terminadas em ditongo aberto. O que que é isso, Miguel? É quando a gente fala assim, ó, el, ei, oi, é esse estilo. Depois a gente vai ver outras regras ali, vai ficar até mais fácil, mas oxítona terminada em ditongo aberto, el, ei e oi, seguido ou não de S, a gente coloca acento. Mausoléu. Então, a última sílaba é a mais forte e termina em el, acento. Véus. Lembra? Pode ser com S ou sem S. Herói, a mesma coisa, tá? Fiéis, anéis e por aí vai. Perfeito? Só isso. Só essas regras das oxítonas. É fácil de fixar, tá? Fazendo questão, a gente vai acertar 100%. E agora essa aqui tem mais. É a mais chatinha, mas dá para pegar também, tá? A gente já sabe o que são as palavras paroxítonas. A penúltima sílaba tônica é a mais forte, tá? Como tá aqui. E quais são as regras de acentuação das paroxítonas? A gente coloca acento nas paroxítonas que terminam em R, L, N, X, PS. Como aqui, olha, em córtex. Pode ver que córtex é a penúltima aqui, que é a mais forte. Opa, então é paroxítona. Lá na prova você vai ver. É paroxítona. Córtex. Será que a paroxítona terminada em X a gente acentua? Aí você tenta lembrar. E coloca aqui que acentua, tá? Vários outros exemplos aí, depois eu vou colocar mais. As paroxítonas terminadas em an ou ão, como em órgão. Órgão. Vai acento. Perfeito? Também as paroxítonas terminadas em ou uns. Como aqui, olha. Fórum. Então, a gente, primeiro passo, vai te dar essa palavra. Vai perguntar, ela vai ou não acento? Tá correto ou tá errada essa palavra aí acentuada? Você vai pegar fórum, vai separar em sílaba. Fórum. Opa, é uma paroxítona. Então, eu vou buscar as regras da paroxítona. Paroxítona terminada em UN, acentua. Aí você vai lembrar e lembrou. Vai acento. Perfeito? Também, olha, as paroxítonas terminadas em on com ou sem S, tá? Que nem em elétrons. As terminadas em US também, tá? Como em vírus. Primeiro passo, separa em sílaba, depois lembra da regra. As terminadas em I ou IS, oasis também. Perfeito? E as terminadas em EI, em eis. Ok. Vai acento. Perfeito? Tá gostando do conteúdo? Comenta aí o que você tá achando. Depois a gente vai fazer muita questão, tá? Muita questão sobre isso aqui, olha. E por último, as regras de acentuação das paroxítonas. Agora complicou, né, Miguel? É a mais fácil de todas, tá? Cai bastante em prova também, mas é mais fácil. As proparoxítonas, falei errado, tá? É proparoxítona. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. A antepenúltima sílaba é a mais forte. Olha a regra aqui. A gente sempre coloca acento. É a mais fácil. Vamos ver aqui? Líquido. A gente separa em sílaba líquido. Líquido. Opa, então é, olha aqui, última sílaba, penúltima, antepenúltima. É proparoxítona, acento. Gabaritou em português, cara. Sempre acentua-se. Lâmpada, a mesma coisa. Ácaro, a mesma coisa, tá? Pássaro, a mesma coisa. E aqui também, tá? Pode ver, cara, que tá extremamente bisurado. Essas regras aqui despencam em prova, beleza? Então faça um bom resumo. Lembrando que resumo é bem pequenininho, tá? Não adianta transcrever tudo que eu fiz aqui, não. Resumo é para você poder ver essas regras aqui, cara, em 2 minutinhos. Você olha ali na folha, olha, 2 minutinhos você tem que ver tudo. Pra você ficar vendo e revendo várias vezes. A gente tem a regra também específica do hiato. O que é hiato, Miguel? Eu não sei. Você já aprendeu o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Você viu as regras ali sobre isso. Agora a regra do hiato. O hiato é quando vogais, ou seja, A, I, O, U, estão juntas, porém em sílabas diferentes. O hiato é diferente do ditongo e o tritongo, por exemplo, pelo fato de ser construído por 2 sílabas e, consequentemente, ser pronunciados em 2 esforços de voz. Pega o primeiro aqui, ó, a primeira parte que é mais bisurada, tá? Nesse caso, a regra determina que vocais I e U, grava só essas duas, hiato e U, pega, link sim na sua cabeça, deve ser acentuado quando a segunda vogal for hiato.
E a gente viu que aqui é hiato, mas vou te mostrar um exemplo aqui, tá? Além disso, elas precisam ser tônicas e não podem ser duplicadas. Olha só essa palavra aqui, juízes. Parece difícil, mas não é não, tá? Um pouquinho no meio, olha. Juízes. Pega essa palavrinha. Aqui tem um hiato, tá? Por quê? Tem duas vogais, concorda? Vogal é A e o U, tá? Então aqui, olha, tem o U e o I. Só que, quando a gente separa em sílaba, juízes, essas vogais ficam em sílabas diferentes, tá? Elas não ficam na mesma sílaba. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira, cara. Primeiro, tem vogal tem vogal em sílaba diferente? Tem. Qual que é a regra? I ou U. Se tem I ou U, a gente acentua. A gente coloca acento. Ponto final. É isso que é hiato, tá? Pode ver que não é difícil. Da mesma maneira que aqui, olha. Faísca. Olha o A, que é uma vogal, e o I também é uma vogal. Porém, elas estão em sílabas vizinhas. Tem o I aqui, não tem? Tem. Então é acento. E essa aqui, olha. Viúva. Primeiro ponto, separar em sílaba. Viúva. É um hiato. Por quê? Tem o U e o I, duas vogais, só que em sílabas diferentes. Aqui é a letra I ou a letra U? É. Então vai acento. Lembra? Letra U ou I vai acento. Então não tem segredo, da mesma forma que aqui em raízes. Pode ver que é bem de boa, cara, quando você pega o português assim, ensinado de concurseiro para concurseiro, bem bisurado, tá? É bem de boa. E o que é isso aí embaixo, Miguel? É uma tabelinha com as regras que a gente viu ali, tudo simplificado, tá? Então dê uma olhada nela, beleza? Se gostou, posta aí uma fotinha com você estudando, marca ali Miguel Ângelo PMMG, hashtag Pelotoma Piada, a gente vai ser aprovado aí com glória e êxito, tá? Nesse concurso. E agora a questão. Primeiro você faz, aí eu resolvo com você, tá? A palavra herói é acentuada por ser uma oxítona terminada em ditongo aberto oi? Herói. Opa, herói, realmente, né? Uma oxítona aqui, concorda? É a última sílaba que é mais forte, tônica. Ela é acentuada porque é uma oxítona terminada em oi? Tem essa regra lá? Tem. Tem a regra da oxítona terminada em oi, tá? Deixa eu ver se eu coloquei na tabelinha aqui, olha. Tá aqui, olha. Oxítona terminada em oi. Vai acento. Então é isso mesmo, tá? Aqui tá correto. Árvore é uma palavra proparoxítona, ou seja, última, penúltima, antepenúltima, e por isso é sempre acentuado conforme regra geral. Vamos ver, primeiro ponto, separar em sílaba. Ar-vo-re. 3 sílabas. E realmente o ar aqui que é mais forte. Então é uma proparoxítona. Qual que é a regra? Acentua-se todas, tá? É a mais fácil. Então aqui tá certo, né? Isso mesmo. A palavra vocês é acentuada por ser uma paroxítona terminada em S. Vocês, vamos ver aqui, vocês, separa em sílaba. É paroxítona? Não, a gente já mata aqui, olha. É oxítona, vocês. Então já tá errada. A gente não precisa nem de ir lá buscar a regra, tá? E essa aqui, oásis, recebe um acento por ser uma paroxítona terminada em S, o que está de acordo com a regra de acentuação. Oásis, e aí, correto ou errado? Correto, tá? Corretíssimo. Realmente, na paroxítona tem essa regra de que terminada em IS, ela é uma paroxítona, tá? Tem que separar aqui. Mas paroxítona terminada em IS vai acento. Então aqui tá correto também. 5. Palavras oxítona terminada em ens, como além, também, vai acento. Perfeito, vai acento, tem essa regra aí, tá? Tem que lembrar. Pode ver que isso é fixação, cara, não tem jeito. A palavra juízes é acentuada devido à presença de um hiato, em que a vogal I está sozinha em uma sílaba, é tônica e não forma de tongo com a vogal anterior, não é duas vogais na mesma sílaba. Aqui também tá perfeitinho, tá? Tá ok. Tá muito boa essa questão. Aqui, olha, a 6, né? Juízes, perfeito. E a 7, café é oxítona terminada em E, por isso vai acento, tem essa regra mesmo? Primeiro vamos ver. O pé é oxítona, café, é a última sílaba que é mais forte. Tem essa regra da oxítona terminada em E? Tem.
Então vai acento. Tá perfeito aqui, tá? Pneumático, agora eu quero ver, olha. É acentuado por ser uma oxítona terminada em icus. Pneumáticos, pneumáticos, opa, ticos. A gente já viu, ó, pneumático, que não é, tá? Primeiro, não é oxítona, porque não é o cos aqui que é a mais forte, é o má, certo? E não existe essa regra, tá? Não existe essa regra ali. Aqui acho que estava certa de cima, né? A palavra órgão é uma palavra paroxítona terminada em ão, e por isso vai acento. Olha só, órgão, órgão, realmente é uma paroxítona, né? Última sílaba, penúltima sílaba. Beleza, aqui está correto. Tem a regra da paroxítona terminada em ão? E aí? Tem, tem. Então aqui está correto, tá? Paroxítona terminada em ão vai a acento. E por último, palavras proparoxítonas são todas acentuadas, como em lâmpada, médico e exército. Aqui está correto, tá? E aqui mais correto ainda. Se a gente separar em sílaba aqui, ó, lâmpada, médico, a gente vê que a antepenúltima que é a mais forte. Então, vai acento por ser uma proparoxítona, perfeito? Tá gostando, cara? Comenta aí o que você achou. Te vejo na próxima aula. Até mais.